Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, eu estou aqui para falar sobre o tema crianças índigo, tá? Esse termo surgiu através da doutora Nancy, tá? Ela é sensitiva e começou a perceber que algumas crianças tinham a aura em um tom azulado, tá? Muito parecido com o azul do jeans. E aí esse termo se popularizou e nos estudos que ela fez, ela descobriu que essas crianças que tinham essa aura, tá? Nesse tom azulado, eram crianças que tinham uma sensibilidade diferente, que tinham um comportamento diferente. Para você que não sabe, a aura é um campo energético, tá? Que circunda o nosso corpo físico e ela tem várias tonalidades de acordo com a nossa vibração energética ou então de acordo com algum sentimento ou emoção que a gente tem. Por exemplo, para alguns videntes, algumas pessoas que têm raiva, elas têm a aura em um tom um pouco avermelhado. Para as pessoas que já são pessoas amorosas, já têm a aura em um tom rosa. Tá? E isso modifica de pessoa para pessoa, certo? Mas em especial nessas crianças, a aura tem um tom azulado. Hoje nós temos, inclusive, crianças que já têm a aura em vários tons, tá? Nós temos as crianças violeta, nós temos as crianças cristais, nós temos as crianças, inclusive, arco-íris, né? Porque a aura delas é toda colorida. São crianças que, segundo os estudos espiritualistas, espíritas, tá? E de acordo com as informações trazidas do plano espiritual para diversas fontes diferentes, essas crianças índigo são espíritos transmigrados da estrela Alcione, que fica na constelação de Touro. Tá? Em um dos braços da constelação de Touro existe o sistema Pleiades e Alcione é a estrela mais importante desse sistema, tá? E aí, essas crianças estão sendo transmigradas de lá, de Alcione, para cá, para a Terra, exatamente porque elas estão com um karma negativo e que elas precisam, tá, desse processo evolutivo aqui no planeta Terra. Além disso, a Terra também precisa de novas pessoas que estimulem o avanço evolutivo nosso, intelectual e moral também. E essas crianças podem nos auxiliar. Que essas crianças da década de 80, tá? Que hoje já são adultos, ok? Mas assim, faz um tempo que essas crianças estão vindo aqui. Começou a vir com mais intensidade na década de 80, tá? Mas bem antes disso, elas já começaram a ser transmigradas, na verdade, para cá, para a Terra, tá? Nós temos vários autores que falam sobre esse assunto, que eu vou citar aqui para vocês. Nós temos o livro Crianças Índigo, da Lee Carroll e do Tober, tá? Que na edição de 2005 eles falam sobre esse assunto. Nós temos o livro Além dos Sentidos, da doutora Louise, com o marido dela, o Joseph Riney. Nós temos também A Nova Geração, que é um livro do Divaldo Franco, falando sobre esse assunto do ponto de vista espírita, tá? Esses outros dois livros que eu citei, eles são espiritualistas e também são de pesquisadores, tá? Psicólogos e pessoas que têm um lado mais espiritualista e científico sobre esse assunto, tá bom? Essas crianças de Alcione são crianças que, como eu falei, espíritos que têm um karma negativo e que precisam dessa experiência aqui na Terra para poderem evoluir, tá? Então, são crianças que não são perfeitas, que não são evoluidíssimas, sabe? Que, muito pelo contrário, a diferença delas é que realmente elas têm uma sensibilidade maior, elas têm um comportamento diferenciado, portanto, exigem de nós aqui, terráqueos, uma forma inteligente da gente lidar com elas, tá? Então, como eu disse, são crianças que têm uma inteligência avançada e uma rebeldia também, tá? Elas estão sujeitas ao karma terreno, tá? Reencarnou aqui. Então, porque assim, para quem não sabe, nós temos o nosso karma individual, nós temos o karma coletivo, que é correspondente ao planeta em que a gente reencarna, tá? Então, eu tenho o meu karma de vidas passadas, tá? Das experiências que eu tenho, dos planetas que eu vivi, tá? De todo o meu aprendizado. Tanto tem o meu karma quanto o meu dharma. O meu karma, como eu falei, são aquelas coisas que eu ainda preciso aprender. E o dharma são as coisas que eu já consegui aprender e que já consegui me desenvolver em determinados aspectos.
Então, nós temos essas crianças que elas têm ainda algumas coisas, esses espíritos a aprender, tá? Dentro do seu karma, e que a Terra é um planeta que pode auxiliar nesse processo. Mas o fato de o espírito reencarnar aqui, por mais que ele seja evoluído, ele está sujeito às leis que existem aqui na Terra. Está sujeito à questão evolutiva correspondente aqui do planeta Terra, ok? Então, são crianças que não são especiais, né, no termo que a gente costuma atribuir, mas são crianças que sim, elas são diferenciadas, tá? E que elas exigem de nós uma postura que seja também diferenciada para a gente poder lidar. Então são crianças que exigem a atenção dos pais, dos familiares e dos educadores de uma forma diferente, tá? E a missão delas aqui é justamente melhorar, transformar o karma delas em dharma, ou seja, transformar o aprendizado delas em virtudes, certo? E também nos auxiliar em novos processos evolutivos, tá? Desculpa, a característica que essas crianças têm, tá, são várias. Elas dão mais trabalho e exigem mais paciência e tempo, ok? A gente pode perceber que as crianças de hoje, né, elas são totalmente diferentes das gerações anteriores, tá? E elas são realmente mais inteligentes, aprendem, né? Então, tá, que você pode dar digamos, você pega um tablet, um celular para uma criança de 2, 3 anos, ela sabe de coisas que você aí que tem um celular há 200 anos não sabe, tá? Eu vejo aqui mesmo pelo exemplo da Lara. A gente não dá celular para ela, tá? Mas em algumas ocasiões em que ela já pegou o celular, ela manja das coisas muito rápido, tá? Ela mexe no celular de uma forma muito rápida. E é impressionante. Então, assim, elas têm um comportamento incomum, ou seja, elas confrontam aquilo que a gente diz para elas, elas não aceitam de uma forma assim tão simples. Elas questionam, elas confrontam, tá? A gente, então às vezes elas se tornam irritantes por isso. E o que acontece? Elas têm um psicossoma otimizado. Que é isso, Neuza, tá? Como elas vêm de um outro planeta que tem lá uma evolução um pouco melhor do que aqui na Terra, então elas têm também no seu perispírito, no seu psicossoma, tá, uma sensibilidade maior do que aqui nós que somos terráqueos, tá? Então elas têm esse psicossoma que é otimizado, ou seja, elas têm sensibilidade nas questões energéticas, nas questões emocionais e nas questões comportamentais, tá? Então, elas possuem talentos acima da média, tá? Porém, elas podem ser chantagistas ou manipuladoras, certo? Também são mais independentes e mais autossuficientes, tá? Gostam de desafiar as tradições e as regras, e muitas delas são classificadas pela psicologia com transtorno de déficit de atenção ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, assim, são inclusive, até um dos erros da medicina tradicional, tá? Pegar o diferente e interpretar como se fosse doença, tá? E na verdade não é doença. Então, tal, e tem muitas crianças que elas estão sendo medicadas, inclusive com a Ritalina, tá? E a Ritalina, ela afeta do ponto de vista bioenergético, tá? Do ponto de vista espiritual, tá? Essas crianças, e a gente não tá sabendo lidar com elas, nem os pais, tá? Muitos pais não sabem lidar, e também muitos educadores também não sabem lidar. Então, assim, muitas coisas, aquilo que a gente considera diferente, né, a gente atribui para que seja, não vou dizer errado, né, mas o que é diferente precisa ser limitado, tá? Então, muitas delas são classificadas com esses transtornos, tá? Ou são hiperativas ou têm déficit de atenção, mas na verdade não é isso. Elas têm um comportamento emocional e mental que é diferenciado, tá bom? Elas têm essa dificuldade em obedecer, são questionadoras, tá? E quando se tornam adultos, elas têm um potencial muito interessante, tá? De inteligência, de descobrir coisas novas. Então, tal que você pode observar que de uns tempos pra cá, né? A gente tem visto um boom muito grande na internet, tá? De novas startups, que inclusive são gerenciadas por pessoas mais jovens, tá? A gente tá vendo também uma certa renovação na política, também uma renovação na medicina,
E nós temos também visto na engenharia, tá? Na questão das pesquisas, da questão da robótica, tá? E muitas coisas científicas que estão em pleno desenvolvimento, tá? Pouco a pouco, nossa moeda está se modificando. Daqui a pouco vai todo mundo seguir a linha dos bitcoins, tá? Das criptomoedas, tá? Então, são sistemas que estão sendo gerenciados por esses adultos índicos, tá? Que estão trazendo novidades, que estão trazendo novas tecnologias, tá? Pra gente. Então, assim, eles passam por processos de provação, por karmas, iguais a gente, tá? Mas só que com uma perspectiva diferente. Como eles têm uma inteligência um pouco mais avançada do que a nossa, tá? Eles têm um upgrade, certo? Né? Eles estão numa versão um pouco melhor do que a gente. Então, assim, eles realmente vêm trazendo muitas mudanças, eles vêm trazendo novas perspectivas para diversas áreas, tá? Mas em compensação eles têm também essa questão, esse lado mais manipulador, essa meio que essa rebeldia, né? Então, assim, é uma coisa que nós estamos tentando lidar, mas que muitos deles têm conseguido sim transformar o seu karma negativo em dharma, tá? Muitos têm conseguido aprender. E essas crianças índigo, elas estão abrindo as portas para virem, né, com mais ênfase, tá? O trabalho das crianças cristais, que são crianças que têm a aura, né, em tons mais claros, né, um tom bem clarinho, um tom de cristal, e que já são crianças que já são voltadas para a questão da inteligência emocional, da questão do desenvolvimento coletivo, crianças tipo mais sensíveis e caridosas, tá? As crianças índigos, o potencial delas é realmente com a inteligência, com o desenvolvimento de coisas novas, tá? A facilidade de aprender, certo? Mas elas ainda têm essa dose de rebeldia e que a gente está tentando se adaptar, ok? Então, a partir da década de 80, elas reencarnaram diversos pontos, tá? Por quê? Porque o que foi que a espiritualidade pensou? Cara, se a gente for mandar um novo avatar, né? O que é que a galera da Terra vai fazer? Vai pegar esse cara e vai fazer a mesma coisa que fez há 2021 anos atrás, né? Diferentes que a gente não vai colocar na cruz, né? A gente vai meter uma bala. Então, o que a espiritualidade fez? Vamos colocar várias pessoas, vários espíritos que vão servir de pontos de luz para iluminar a humanidade em vários países, em várias cidades, certo? E isso facilita mais o trabalho e faz com que coisas novas, os processos evolutivos aconteçam em várias fontes, certo? E isso é muito interessante sobre isso. Então, se você tem um filho que você percebe que é diferenciado, isso não é um troféu, tá? Mas sim uma oportunidade de aprendizado para que nós possamos auxiliar esses espíritos, esses nossos irmãos, a transformarem o karma deles em dharma, em coisas positivas, ajudá-los a desenvolver a sua sensibilidade e fazer com que eles consigam também nos auxiliar em vários pontos que a gente necessita, tá? Que a gente precisa crescer. Então veja isso como um aprendizado diferenciado, tá? E era isso que eu tinha para falar para vocês. O vídeo é curtinho mesmo, mas no YouTube já teve e tem palestra minha sobre esse assunto, tá bom? Eu posso até depois colocar o link aqui para vocês. E no canal do TV Irmã Clara, tá? Tem palestra falando sobre isso e lá eu tenho a oportunidade de falar de uma forma mais aprofundada sobre o tema. E aí, vocês gostaram?